Não é. Fazer a conta bem aqui. O y é 3.000 sobre... Quanto é x ao quadrado? 100 raiz cúbica de quanto? De 4. Tá certo? É 100. 100 raiz cúbica de 4. Então isso aqui já dá o quê? Já dá 3 sobre o quê? 30 sobre raiz cúbica de 4. Só que isso aqui é 30 raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de quem? De 8. Que dá quanto? 15 raiz cúbica de 2. Entendido? Tá certo? Porque 3.000 sobre 100 dá 30, fica a raiz cúbica de 4. Aí eu multiplico por raiz cúbica de 2. Aí embaixo fica a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 8. Dá 2, 30 por 2 dá 15. Então o y é quanto? 15. Raiz cúbica de 2, o quê? Centímetros. Correto? Tá? Aqui as dimensões. Problema de máximo e mínimo. Está encerrado aqui. Entendido? Vamos ver um problema nesse sentido. Tá? Eu resolvi esse problema na aula anterior, mas eu quero resolvê-lo para vocês, porque tem algo a falar sobre ele. Tá? Tem sim. Tá. Diga. Esse exercício está nas notas? Tá sim. Tá nas notas. Eu quero só explicar. Como? É. Tá nas notas. Tá nas notas. Com certeza. Aqui, ó, a lista. Vai passando aí. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver um aqui. Ó, deixa eu apagar aqui. Um fabricante deseja construir caixas a partir de folhas de alumínio. Um fabricante deseja fabricar caixas. Deseja fabricar caixas a partir de folhas de alumínio. Fabricar caixas a partir de folhas de alumínio, folhas de alumínio, de 16 decímetros por 30 decímetros. Cortando quadrados iguais, cortando quadrados iguais
iguais nos quatro cantos. Nos quatro cantos. Nos quatro cantos. E, ao final, draw é foda, né? Dobrando os lados para cima. É osso, né? Os lados. O cara estuda, faz pós-graduação de dobrando é osso. Dando os lados para cima. Tá? Quais as dimensões da caixa de volume máximo? Quais as dimensões da caixa de volume máximo que pode ser construída neste processo? Vocês entenderam? Entenderam? As dimensões são 16 por 30. Vamos lá, vamos fazer esse problema. Solução. Então vamos entendê-lo. Primeiro. Então, solução. O que é que vai ter? Ó? Você tem uma folha de alumínio. Você tem uma folha de alumínio de 16 por... De 16 por quanto? 30. Por 30. Então, vamos botar o 30 aqui, né? 30 maior, 16 por 30. Aí você vai construir caixa cortando quadrado aonde? Quadrados iguais nos cantos. E depois vai fazer o quê? Dobrar os lados. Tá? Dobrar os lados aqui. É evidente que você vai construir uma caixa sem tampa, tá? Mas ele pede para encontrar a caixa de volume máximo que pode ser construída neste processo, tá? Neste processo, a caixa de volume máximo que tem neste momento. Observe aqui, ó. Se você chama de x o lado comum do quadrado que vai ser retirado, tá certo? Sendo x, porque a caixa depois, né? A caixa depois vai ficar assim, ó. Correto? Tá aqui. Então tá aqui o x. E se isso é x, quanto é essa medida aqui? Quanto é? Quanto é essa medida? Hã? 16 menos 2x. 16 menos 2x, a menor. E qual é a maior? 30 menos 2x. Ah, entendido? Que é o tamanho aqui, ó. X, aqui também é x. Então, se esse é 16, esse também é 16 menos 2x. Se esse é 30, esse tamanho é 30 menos 2x. Então, ó, sendo x a medida do lado de cada quadrado a ser retirado e ver o volume da caixa a ser obtida, da caixa a ser construída, após a vírgula tem
Quem é o custo em função de x? Quem é? Hã? Quem é o custo em função de x? Quem é? É x vezes quanto? 16 menos 2x. Tá certo? Vezes quanto? 30 menos 2x. Tá? Vezes quanto? Vezes x. Ah, já está aqui. Desculpa. Você me induziu ao erro. Tá? Vezes x. Qualquer que seja o x, aonde, hein, pessoal? O x pode ser negativo? Não. Pode ser zero. Faz sentido o x ser zero? Se o x for zero, não vou tirar nada. Eu não tenho caixa. Então, Bota a mão na cabeça. desculpe. V de x. Volume em função de x é isso. É x vezes 16 menos 2x vezes 30 menos 2x. Então, o x pertence ao intervalo 0. O x pode ser qualquer número real positivo? Não. Qual é o limite? Qual é o máximo de x aí? Qual é? Hã? Não. 16 não. Se eu pegar o quadrado de lá 16, como é que eu vou tirar o quadrado do lado? 8. Não pode nem ser 15, porque aqui, como é que eu vou tirar 15 daqui, 15 do lado? O x é 8. 8 também não pode ser não, porque senão não fica. O que é que vai ficar? Né? O que é que vai ficar se o x for 8? Se o x for 8, isso aqui vai ser 0? É degeneração, tá? No entanto, gente, eu vou resolver esse problema com x no intervalo 0, 8 aberto. No entanto, você pode considerar, incluir o 0 aí e o 8 aí. O que acontece é que o volume no 0 vai ser quanto? 0. Com certeza não vai ser ponto de máximo. O volume no 8 vai ser quanto? 0. E a função V, ela vai ser contínua no intervalo 0, 8 fechado. Então, o que eu quero dizer para você é que se você considerar o intervalo... Ave Maria. Se você considerar um intervalo... Se você considerar o intervalo 0, 8 fechado... Você vai achar o ponto de máximo de uma função contínua no intervalo que é fechado. E vocês têm um procedimento para fazer isso, tem um algoritmo para fazer isso. Você calcula o valor da função nos extremos, eu sei que dá tudo 0, e nos pontos críticos da função que estão aonde? No interior do intervalo. O maior dos valores corresponde ao máximo, o menor corresponde ao mínimo, que vai ser 0. Então você pode, mas eu não vou fazer desse jeito, tá? Eu não vou fazer desse jeito. O que eu vou fazer... Como? Se você colocar até o 16, ainda dá. Dá. Mas aqui, tá aí, ó. Não me interessa. Tá certo, não vai interessar. Tá certo? Não vai interessar. O que interessa é o seguinte, V é a função... Vamos encontrar a derivada. A derivada dessa função, tá certo? V é diferenciável. A função V é diferenciável. Como? Quem é a derivada da V em x? Quem é a derivada V de x? Quem é? Derivada da primeira. Então fica 16 menos 2x vezes quanto? 30 menos 2x. Mais o quê? A primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que dá quanto? Menos 2. Então fica o quê? Menos 2x vezes o quê? 30 menos 2x. Tá certo? Mais o quê? Tá certo? Aí repete. A primeira, que é x, vezes a segunda, que é quanto? 16 menos 2x. Vezes o quê? Menos 2, porque é essa, né? Vezes a derivada dessa. Então vai ficar o quê? Menos 2x. Tá certo?
Então, quanto é que dá essa conta aqui? Vamos lá. Eu prefiro fazer assim do que... Isso dá uma função o quê? Vai dar uma função quadrática, não vai? Vai dar uma função quadrática. Será que dá para simplificar a conta? Dá. Porque coloco 30 menos 2x em evidência. Fica 30 menos 2x vezes o quê? Hã? De 16 menos 2x, que fica 16 menos 2x menos 2x. Fica 16 menos 4x. Tá certo? Menos o quê? Menos 2x vezes o quê? 16 menos 2x. Vamos ver quanto é que dá esse bicho aí. Vou fazer essa conta. Eu fiz, vai dar 4x a terceira. X a terceira? Que x a terceira, cara? Não tem x a terceira aí não. É porque eu tô fazendo tudo. Não tem x a terceira não. Não, tu já derivou, esquece. Eu já derivei, cara. Já derivei. Então vai ficar o quê, ó? Vamos pegar, tirar aqui, coloca o 2 em evidência e o 4 em evidência. Fica quanto? Fica 8. Vamos tentar simplificar essa conta aqui. Né? Coloca o 2 em evidência aqui e coloca o 4 em evidência aqui. Então 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes quem? 15 menos x vezes o quê? Vezes quanto? 2 não, é verdade. Sim. Quanto? 4 menos x. 4 menos x. E aqui coloca o quê? O 2 em evidência fica menos 4x vezes o quê? 8 menos x. Se eu não tiver errado nas contas, então quanto é que dá isso aqui? Dá 8 vezes o quê? Fica 15 vezes 4, dá 60. 60. Menos 15x menos 4x dá menos o quê? 19x mais x2. E aqui dá quanto? Dá menos 32x, tá certo? Dá menos 32x, 4x2. Então isso aqui dá o quê? 4x2. Então isso aqui dá 8x2, tá certo? Menos 8 vezes 19x, tá certo? Menos 8 vezes 19x, mais 8 vezes 60. 8 vezes 6... 480. Hã? Dá 480, tá certo? Menos 32x, que dá 32, dá 4 vezes 8x, né? Dá 4 vezes 8x, mais 4x2. Então daqui dá quanto? 4x2, obrigado. Então isso aqui dá 12x2. Aí aqui fica menos 19, menos 4, dá quanto? 23x Vezes 8. Não? 23 vezes 8. Dá quanto? 184. Menos 8 menos 4 dá menos... Desculpe. Menos 19 menos 4 dá menos 23. 23 vezes 8? 184. 184. 184x. E quanto é que dá 8 vezes 19? 480. Hã? 480. 480. Mais 480. Mais 480, é? Sim. 480. Isso dá a derivada, tá? Vamos ver se está certo, né? Calma lá. Tá certo? Vamos ver se está certo. Então, dá x vezes 16. Então, a derivada dá 16 menos 2x vezes 30 menos 2x. Aí, aqui, derivada disso dá quanto? A derivada da primeira? A derivada aqui dá menos 2 vezes x. Dá menos 2x vezes 30 menos 2x. E aqui dá o quê? Daqui dá menos 2x vezes 16 menos 2x. Então fica o quê? Fica 30 menos 2x vezes 16. Assim, aí aqui fica 30 menos 2x em evidência, então fica 16 menos 4x. E sobra só menos 2x vezes 16 menos 2x. Eu prefiro multiplicar assim.
Aí eu coloco aqui o que em evidência, hein? O 2 e o 4. Então fica 8 vezes 15 menos 2x, vezes 4 menos x. Menos o quê? Aí aqui eu coloco 2 em evidência, fica menos 4x vezes 8 menos x. Então a conta aqui dá 60, né? Menos 19x mais x2. E aqui fica 4 vezes 8 dá 32, fica menos 32x mais 4x2, então fica 8x2 menos 8 vezes 19x mais 480. Aqui você entendeu por quê, né? É 8 vezes 4, só para ficar na ordem. 8 vezes 4. Então fica o quê? 12x2 menos 184x mais 480. Dá para simplificar alguma coisa? Dá para dividir por quanto? Por 4 dá? Só por 4, é? Então fica 4 vezes quem? 3 quadrado Menos 46x menos 46x mais 120. mais 120. Vamos tirar o delta. Quem é o delta dessa? É, aquelas raízes. Dá 12 e 10 sobre 3. Tu fez a conta já? Ah, dá 12 e? 10 sobre 3. Tem certeza? Olha lá, hein? Dá 12 e 3 sobre 3. Então fica 4 vezes o quê? X menos 12, né? 4 não. Desculpe. A simplificação é 4 vezes 3, né? Que dá 12. Vezes quem? X menos A raiz agora as raízes. é 10 terços 10 terços. e a outra é 12. X menos 12. Entendido? Entendido? Entendeu por que aqui virou 12? Porque quando você coloca em evidência, fica o A vezes x menos raiz vezes x menos outra. Isso aqui é a derivada, qualquer que seja x, pertencente a quem, hein? Ao intervalo 0,8. Por que a gente botou as raízes aí dentro? Hã? Por que a gente botou as raízes dentro dos parênteses para multiplicar? Quê? Por que a gente colocou as raízes dentro dos parênteses? Eu fatorei, cara. Eu fatorei, porque agora eu vou estudar o sinal. Só fiz fatorar, não estava fatorando, nem precisava fatorar, tá? Mas o fato é o seguinte, o intervalo é um intervalo aberto 0, o quê? 0,8. Isso aqui importa. Intervalo aberto 0,8. Quem é uma raiz que está aqui dentro? 12 está fora. 12 está fora. Então a raiz que interessa é o quê? 10 terços. 10 terços é uma raiz aqui dentro. Está aqui. Antes da raiz, a derivada é positiva. Nessa raiz é 0, depois a raiz é negativa. Conclusão. Daí, tu fez certo mesmo, cara? Porra, tô botando na calculadora. Tô na calculadora, mano. Daí, tá? O V. V é o quê? V. Ai, tu já fez a conta todinha para chegar aqui? Só das raízes. V é o quê? É estritamente o quê? Estritamente crescente. Aonde? Em 0 aberto, 10 terços fechado. E é o quê? Estritamente, que decrescente. Aonde? Em 10 terços fechado, 8 aberto. Logo, 10 terços é o ponto de máximo, é o ponto, se as contas estiverem certas, tá? É o ponto de máximo. Ponto de máximo. É o ponto de quem? De máximo do volume no intervalo aberto 0,8. Portanto, as dimensões da caixa de volume máximo são o quê? X igual a quanto?
Hã? 10 terços. O 16 menos 2x. 16 menos 2x. 10 terços decímetro. 16 menos... É o 16 menos 2x. Quanto é o 16 menos 2x? 16 menos 2x dá quanto, hein? 16 menos 20 terços. 3 vezes 16, 48. 48 menos 20? 28 terços. 28 terços decímetros. E a outra dimensão, quanto é? 30 menos 2x. Não desliga agora não, que eu quero checar se essas contas estão certas pela última vez. 30 menos é 30 menos 20 terços. 30 menos 20 terços. Dá quanto? 70. É? 70 terços. 70 sobre 3 decímetros. Então são as dimensões. Vamos lá. Só recapitular. Tá certo? Tá aqui. As dimensões da caixa é isso, o volume é isso aqui, evidente. A derivada, né? Derivada, ó, derivada da primeira dá 1, então fica isso aqui. Menos, aí, derivada da segunda vezes os outros, quanto é a derivada dessa aqui? Quanto é? Menos 2, então fica menos 2x vezes 30 menos 2x. E aqui é a derivada dessa, que dá menos 2, vezes o outro. Então fica menos 2x vezes 16 menos 2x. Então, colocando 30 menos 2x em evidência, que eu não quero sair multiplicando logo. Fica 30 menos 2x vezes o quê? 16 menos 4x, né? Menos 2x vezes 16 menos 2x. Aí aqui não tem jeito, eu vou fazer a conta. Só que eu não quero estar multiplicando um número grande, o que é que eu faço? Coloco o 2 em evidência aqui, o 4 em evidência aqui. Então fica 8, o 2 daqui fica 15 menos x, e lá fica 4 menos x. E aqui eu coloco 2 em evidência, fica 8 menos x, então fica menos 4x. Entendeu? Tá? Então, de boa, aí não tem jeito. Agora tem que deixar de ser covarde, né? E partir para conta, né? Tem que deixar de ser menino. 15 vezes 4, 60. Menos 15 menos 4 dá menos 19x, mais x2. E aqui fica o quê? Menos 32x mais 4x2. Então, aqui fica 8x2, o quê? 8 vezes 19x, 8 vezes 60. Ah, sim. Tá aqui, 8x2, 8 vezes 19x, 8 vezes 60, 8 vezes 6, 48, né? Aí eu peguei aqui só para falar, 8 vezes 4, né? X, 4x2. Esse daqui dá 12x2. Aqui fica o quê? 19 mais 4 menos 23, aí 8 vezes 23 dá 184, beleza, 184, e aqui 480. Coloco o 4 em evidência, fica 3x2, 46, Estou vendo em você, 46 e aqui 120. Aí tu tirou as raízes, beleza, 10 terços e menos 12, pronto, tá certo. Entendido aí? Problema de conta. Só lembrando que você pode passar por aqui, mas vai ter que ter vai ter que fazer a mesma conta, porque se você optar por fechar o intervalo e encontrar o ponto de máximo baseado no algoritmo que dá o ponto de máximo de uma função contínua no intervalo fechado, você vai ter que achar os pontos críticos. E para os pontos críticos você vai ter que chegar aqui. Aí chega aqui 10 terços, é o ponto crítico dentro do intervalo fechado. Calcula o valor da função nos extremos, dá zero, obviamente. O valor da função no 10 terços vai dar o valor máximo. Tá? O mínimo no intervalo fechado é zero. Tá? Entendido aí? Tá? Então tá aí. Eu prefiro ir por aqui, porque você vê bem claramente. Tá? Os dois processos você tem que chegar aqui. Só que quando chega aqui, eu prefiro analisar assim. Ok?